Boa noite. Dado que preocupa. Em Pernambuco, a cada 32 minutos, uma mulher vítima de violência doméstica pede medida protetiva. Também no estado, aumentam casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Campanha no Recife orienta como denunciar. Polícia prende um dos chefes do tráfico no Cabo. Criminoso instalou sistema de encanamento para esconder drogas em casa. Flagrante de imprudência e desrespeito no Recife. Vídeo mostra 5 estudantes em cima de um único patinete em Boa Viagem. Começa pagamento de mais uma parcela dos precatórios do Fundef. Mais de 55 mil profissionais da educação têm direito ao benefício. Governo sanciona a lei que garante auxílio emergencial para famílias atingidas pelas chuvas. Saiba quem pode receber. E desmatamento na Mata Atlântica foi o menor em 4 anos. Entre 2024 e 2025, a redução foi de quase 30%. Estudantes e ativistas se reuniram hoje no Recife para alertar sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. A campanha reforça a importância de denunciar qualquer suspeita. Estudantes, ativistas e representantes de organizações sociais ocuparam a Praça do Derby, no Recife. A importância da gente estar nesse momento é para a gente falar sobre a violência, sobre a sexualidade de hoje em dia. A gente está combatendo sobre o abuso e exploração sexual das crianças e adolescentes e que está acontecendo muito no Brasil. E a gente pretende fazer muitas vezes tudo isso, como todos os anos, para cada vez mais a gente conseguir nossos direitos. A mobilização faz parte da campanha Não à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, promovida pela Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Pernambuco, que reúne 22 instituições. Muitas vezes a gente, enquanto família, não quer falar sobre esse assunto porque acha que é um assunto muito pesado, que não é um tema para ser tratado com criança e adolescente, mas é importante a gente dizer que quanto mais cedo a gente puder dialogar com as nossas crianças, na linguagem adequada à sua faixa etária, nós podemos prevenir. Dados da Secretaria de Defesa Social mostram a gravidade do problema. Em 2025, foram 1.978 casos de violência sexual contra menores de 18 anos. De janeiro a abril de 2026, já são 527 registros, sendo a maioria das vítimas meninas. A região metropolitana do Recife concentra o maior número de casos. Foram 196 registros. Precisa chamar a atenção do poder público, porque essa violência ela acontece todo dia, todo ano. O mês de maio é um mês de mobilização, mas a importância de falar sobre isso com os adolescentes, de conversar com a família, de estruturar políticas públicas que possam dar atenção e, de certa forma, proteger e enfrentar a violência sexual. A gente precisa melhorar como todo. A gente precisa melhorar as políticas públicas, fortalecer as políticas públicas, a rede de proteção, ter investimentos. A campanha reforça: qualquer suspeita deve ser denunciada pelo Disque 100 nos conselhos tutelares ou delegacias. Precisamos lembrar a nossa sociedade que nossas crianças e adolescentes não devem sofrer com nossos erros. Ninguém deve tocar nos nossos corpos. Nossas crianças e adolescentes devem ser protegidas. A cada 32 minutos, uma mulher vítima de violência doméstica pede medida protetiva. Já são mais de 5.400 solicitações este ano. É um volume que chama a atenção. E para entender como a polícia consegue atuar diante de tantos casos, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Lilian Oliveira. Lilian, boa noite. Oi, Gustavo. Boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Estou aqui com a delegada Bruna Falcão, que é gestora do Departamento de Polícia da Mulher, da Polícia Civil. Estava me dizendo que esse acompanhamento funciona também por meio da patrulha Maria da Penha e outras formas para proteger essa mulher que é vítima de violência. Boa noite, delegada. Explica para a gente o que a mulher pode fazer também depois que ela pede a medida protetiva, caso o agressor ele quebre essa medida.
Boa noite para quem nos assiste. Olha, é muito importante que uma mulher que está com medida protetiva de urgência, se o agressor descumprir as proibições que lhe são impostas, ela procure a Polícia Civil para fazer um registro de ocorrência. A gente sabe que tem muitas mulheres que elas estão cansadas, né? Elas acreditaram no sistema, pediram a medida de proteção e o agressor não cumpre a determinação judicial, né? E aí elas dizem, deixa para lá, não adianta, eu pedi e continua descumprindo. Mas esse é um pensamento que só leva a novas agressões, só leva a um incremento de violência. Então, a gente incentiva que elas procurem a polícia para fazer registro desse descumprimento de medida protetiva, que isso vai facilitar que a Polícia Civil tome alguma atitude para que ele seja monitorado eletronicamente, para que ele seja preso, para que essa decisão judicial realmente tenha sentido e ela possa viver livre de violência. Inclusive, esse registro de descumprimento de protetiva de urgência pode ser feito até pela internet, né? A gente lançou recentemente um aplicativo chamado 97 Mulher, uma plataforma que ela pode acessar de qualquer dispositivo que tenha acesso à internet, não precisa instalar nada no celular e nem no computador. E através dessa plataforma ela pode noticiar o descumprimento também de medida protetiva de urgência e para outros casos ela pode pedir protetiva de urgência, ela pode pedir proteção policial sem sair de casa 24 horas em qualquer lugar do estado de Pernambuco. E depois que ela faz esse pedido, demora esse pedido pelo 197? Pelo 197 a gente tem um protocolo que é determinado pela Delegacia Geral, que a gente tem até 4 horas para cumprir todas as providências imediatas. E funciona, como já disse, 24 horas por dia. Então ela pode solicitar via 197. Delegada Bruna Falcão, muito obrigada pelas informações. O site está aparecendo aí na tela, mas é 197mulher.pe.gov.br. Gustavo. Todos nós agradecemos pela entrevista. Obrigado, Lilian. Boa noite para você. E uma investigação sobre uma tentativa de homicídio terminou com a prisão de um homem apontado como um dos chefes do tráfico no Cabo de Santo Agostinho. Ele morava numa espécie de fortaleza, com paredes e portas reforçadas para impedir a entrada da polícia e de rivais. Ivan Duarte traz outras informações. Ivan. Oi, Gustavo. Boa noite a você, boa noite a quem está com a gente aqui no NE2. Este homem preso pela Polícia Civil tem 36 anos de idade. A investigação aponta que ele liderava o tráfico de drogas ali na região de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. A Polícia Civil conseguiu investigar que ele era o mandante neste caso. Eu vou conversar agora com Eduardo Tabosa, ele é delegado de Polícia Civil. Agradeço o senhor aqui pela presença com a gente. Quais são os detalhes dessa prisão que chamaram mais atenção da polícia ali durante essa atividade? Boa noite. Boa noite a todos. No momento em que a operação foi deflagrada, a equipe da Polícia Civil encontrou grande resistência no aspecto estrutural da residência do acusado de ontem, que foi preso. Em relação à porta da casa, essa era de larga espessura de ferro e possuía também nas paredes praticamente uma rede hidráulica dando suporte, sendo a dobradiça da porta. Então, as paredes eram todas concretadas, não existia janela, somente o portão da casa, a porta era de ferro e ferro espesso, em que então foi demandado da Polícia Civil uma diligência a mais para que a gente conseguisse entrar na residência. Ele tinha na casa dele também ali uma espécie de reservatório para descartar a droga caso a polícia chegasse? O senhor me explica isso? Exatamente. No momento da nossa, então, deflagração, a equipe já começou a visualizar e a ouvir barulhos do encanamento da casa. Então, já havia essa informação para a gente de que o indivíduo poderia, sim, se desfazer pelo encanamento da residência as drogas, e a partir disso, com a constatação da equipe de que o descarte estava sendo feito, foi então que a equipe foi até a caixa de gordura e lá encontramos um quantitativo significativo de drogas. A investigação caminhou também a descobrir que ele tinha uma certa relação com uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Qual era a relação desse homem preso em Pernambuco com essa facção? Veja, as investigações ainda estão em andamento. O que conseguimos afirmar é que existem algumas músicas que fazem referência a esse indivíduo, dando então a importância na estrutura do tráfico da região, o nome dele. Tinha um mandado de prisão em aberto contra ele por tentativa de homicídio. Era um rival? Era um usuário que não comprou e não pagou? O senhor sabe nos explicar isso? Veja, as investigações caminharam no sentido de, inicialmente, seria um usuário, mas que houve também uma ameaça de retomada do território que supostamente é dominado por ele. Então, a partir desse momento, foi dada a ordem dele para que um executor imediato executasse, então, o indivíduo. E o crime foi realizado no dia 18 de março e a Polícia Civil atuou
instantaneamente em que realizou a primeira prisão em flagrante. Posteriormente, então, o inquérito caminhou e que chegou ao mandado que foi cumprido ontem. Obrigado, senhor, aqui pela participação. Eu volto contigo aí no estúdio, Gustavo. A Polícia Civil também prendeu o chefe de uma facção criminosa do Rio Grande do Norte, que estava escondido no Recife. O delegado responsável pela investigação explicou os detalhes. Inicialmente, o mandado de prisão dele foi expedido por participação em organização criminosa, mas ele tem uma vasta ficha criminal por homicídios, tráfico de drogas e também por ser líder local de uma facção criminosa carioca que vem se espalhando em outros estados. A gente recebeu essas informações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte que esse indivíduo estaria aqui na comunidade da Coab, no Ibura. A casa por si só já era complexa de entrar, porque tinha muitos obstáculos, portões de ferro, e era um primeiro andar, e outros moradores que não tinha nada a ver com a ocorrência moravam na casa de baixo. Ele ainda tentou fugir, mas quando ele viu que o efetivo estava numeroso, que a gente tinha todos os equipamentos ali de cerco, até o uso de drones, ele decidiu se entregar e não ofereceu resistência física. Ele só estava com aparelhos celulares, que ele se desfez, ele quebrou esses aparelhos, mas segundo as investigações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, eles são indivíduos muito perigosos que portavam fuzis, tem ali inúmeras armas de grosso calibre, para intimidar e também para o combate na guerra de disputa territorial com as facções rivais. A investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte é unânime em afirmar que ele tenta ceifar a vida de um rival. Por não encontrá-lo na sua residência, ele atira no cachorro, causando sérios danos à saúde do animal. Mostra a crueldade e é um ser de alta periculosidade. O Bom Dia Pernambuco mostrou um acidente ao vivo hoje no Recife. O flagrante aconteceu pouco depois das 7 da manhã, quando a apresentadora Clarissa Góes falava sobre os semáforos sem funcionar no cruzamento entre a Rua Gervásio Pires e a Rua do Riachuelo, no bairro da Boa Vista. Essas imagens do repórter cinematográfico Ezequiel Quirino mostram as motos batendo de frente no cruzamento. Os sinais de trânsito estavam quebrados por causa da chuva e não havia equipes da CTTU para orientar os motoristas e motociclistas no local. Em nota, a CTTU disse que equipes de manutenção foram enviadas ao local e que os semáforos voltaram a funcionar. E olha só essa outra imagem. 5 estudantes foram flagrados usando um único patinete em Boa Viagem, na zona sul do Recife. As imagens enviadas para a TV Globo mostram 4 adolescentes em pé e um sentado, todos com farda da rede estadual, circulando pela Avenida Conselheiro Aguiar e entrando na Rua Bruno Veloso, sentido praia. A empresa responsável lamentou o uso inadequado do equipamento e ressaltou que o patinete é de uso individual e exclusivo para maiores de 18 anos. Parte do muro de um casarão tradicional desabou no bairro do Parnamirim, na zona norte do Recife. O imóvel pertence à empresária Anita Harley, que teve a vida retratada no documentário O Testamento, do Globoplay. A notícia completa está no G1 e você confere apontando a câmera do celular para o QR Code que está aí na tela. O desabamento do muro ocorreu em meio às chuvas intensas que atingem o Recife desde a semana passada. A mansão Harley Lundgren fica na rua Padre Roma, uma das mais movimentadas da Zona Norte. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A calçada chegou a ficar interditada por causa do acidente. A Defesa Civil do Recife informou que esteve no local e que os responsáveis já iniciaram a reconstrução do muro. A área segue isolada. Um relatório técnico está sendo finalizado e será encaminhado à Secretaria de Controle Urbano, que deve notificar os proprietários. E já que a gente falou de chuva, vamos aos detalhes da previsão do tempo para amanhã. A chuva deu uma amenizada, mas ainda tem parte do estado nessa área amarela com perigo potencial de chuva. Isso inclui a região metropolitana e a zona da mata. No Recife, pode chover até 40 milímetros nesta sexta-feira. Em Nazaré da Mata, na Mata Norte, a previsão é de 10 milímetros de chuva amanhã. Em Catende, na Mata Sul, pouca chuva, com menos de 4 milímetros de volume. Famílias pernambucanas atingidas pelas chuvas vão receber auxílio de R$ 2.500. O governo estadual sancionou a lei que garante o benefício. O repórter Diogo Franco tem os detalhes. Boa noite, Diogo.
Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. A medida contempla moradores das 27 cidades pernambucanas que foram atingidas pelas chuvas e que estão em situação de emergência. Para explicar quem é que vai ter esse direito, a gente vai começar com Andresa Pacheco, que é secretária de Assistência Social aqui de Pernambuco. Bem-vinda ao NE2. Quem é que tem esse direito? Boa noite, Diogo, boa noite a todos. São as famílias que estão descritas neste decreto dos 27 municípios e que estão em situação de vulnerabilidade social, tá? Comprovada pelo cadastro único, com renda per capita, renda por pessoa da família até R$ 500 e que estejam realmente nas áreas atingidas, que comprovem, através da Defesa Civil Municipal, que realmente residem nessas áreas atingidas. E se for uma família que mora em uma situação de vulnerabilidade, como uma invasão, essas pessoas, elas têm direitos? Também, porque justamente essas áreas de invasão é que foram mais afetadas, mas a família precisa estar obedecendo esses critérios. A área atingida, ser pertencente dos 27 municípios decretados em situação de emergência pelo Estado e está no cadastro único para comprovar a sua renda. Perfeito. O valor total é de mais de R$ 8.700.000. Como é que vocês vão fazer para dividir esse dinheiro para as famílias atingidas? O valor por família é um valor de R$ 2.500, né, num pagamento único, e nós fizemos esse cálculo de pagar até 3.500 famílias diante das informações que já foram passadas pelas defesas civis municipais, que já fizeram esse cadastro de quantas famílias foram atingidas. Certo. Já tem uma estimativa de quantas famílias, quantas pessoas? Hoje, nós trabalhamos nesses 27 municípios numa perspectiva de 2.500 a 3.000 famílias. E quem não tem ainda o cadastro do CAD único, ainda dá tempo? Explica para as pessoas tomarem, né, essa decisão e o que levar também. Dá sim, porque nem todas essas pessoas precisam estar no cadastro único atualmente, já que essa renda per capita de R$ 500 não daria direito a nenhum benefício do cadastro único. Então, se essas famílias ainda não estão cadastradas, elas podem dirigir-se a um posto de atendimento do cadastro único ou a um CRAS para fazer o seu cadastro. Porém, a gente alerta essas pessoas que realmente observem a sua renda familiar, vejam se a renda per capita não passa de R$ 500, né, a renda por pessoa da família, você pega, soma ali o que você ganha, divide por quantidade de pessoas. Se esse valor final não passar de R$ 500, procura o cadastro único. O governo do estado vai repassar diretamente para a conta do cidadão. Nós já estamos firmando um contrato com a Caixa Econômica para fazer esse pagamento diretamente ao cidadão, ao responsável familiar do cadastro único, certo? O município passa para a gente a relação dos beneficiários, mas nós fazemos o pagamento. Perfeito. O pagamento está previsto para quando? Assim que nós tivermos as informações dos municípios, nós começaremos a processar esses pagamentos. E nós temos até 6 meses para concluir todos. Gustavo. No Recife, famílias enfrentam dificuldades para conseguir o alimento especial para crianças com alergia à proteína do leite, conhecida como APLV. O pequeno Isaac tem síndrome de Down. Nasceu com um problema cardíaco e se alimenta por uma sonda pelo nariz. Além disso, os pais vivem um desafio constante. Isaac tem 2 anos e 8 meses de vida e nunca conseguiu comer nenhum tipo de alimento sólido, porque tem uma seletividade severa. E não é todo leite que pode tomar, porque foi diagnosticado com APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Desde os 7 meses, depois que ele fez a cirurgia do coração, eu comecei a oferecer algumas fórmulas a ele. Só que todas as fórmulas que eu oferecia, ele sempre passou mal. Os médicos testaram outros leites até chegar à conclusão que era a APLV. São 22 latas por mês. O valor de cada uma varia entre R$ 310 e R$ 380. De acordo com a mãe, mesmo com os laudos médicos, a criança não está recebendo o produto pela prefeitura. O pai de Isaac já tentou de várias formas. Eu fui para o distrito, que é o órgão da prefeitura, que a gente dá entrada na fórmula, e dali me deu a negativa, me mandou para o CRAS, do CRAS mandou para o Ministério Público, o Ministério Público mandou de volta, e chegando lá por 4 vezes foi negada a prefeitura, até o ponto de a gente chegar e dar entrada na defensoria. A médica Manuela Torres é gastropediatra. Falou quais os sintomas e o que a alergia à proteína do leite de vaca causa dentro do organismo.
Muitos desses sintomas gastrointestinais se confundem com sintomas que são muitas vezes próprios da idade, da imaturidade do trato gastrointestinal. Por exemplo, aumento do número de evacuações, regurgitação ou vômito, irritabilidade. Na maioria das vezes vai ser difícil a gente conseguir alcançar as necessidades nutricionais dela se a gente não tiver uma fórmula completa. Tarcísio tem paralisia cerebral e também depende de uma fórmula específica. Foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca. O leite que ele pode tomar custa R$ 90 a lata. Precisa de 20 por mês, um total de R$ 1.800. Quando a família morava em outro município, recebia pela prefeitura. Depois que mudaram para o Recife, não estão conseguindo o benefício. A gente se deparou com essa dificuldade aqui, testes negativas, né, que a prefeitura não forneceu. Toda a alimentação do menino é por uma sonda presa diretamente ao estômago. Para conseguir o alimento, Juliana conta com a ajuda de parentes, amigos e com pessoas que se sensibilizam com a causa. A cada 2 meses eu faço uma rifa a qual vai entre amigos, conhecidos e familiares. A rotina é bem cansativa, mas é muito gratificante, é muito satisfatório, sabe? Poder estar junto dele, interagir com ele. Bom, a Prefeitura do Recife informou que os pedidos foram negados porque Isaac e Tarcísio não atendem aos critérios do programa municipal, mas que o Distrito Sanitário vai entrar em contato com as famílias para dar o suporte necessário. Logo mais, estudantes podem renegociar dívidas do FIES com desconto de até 99%. E você vai saber quais os desafios do uso da tecnologia para a transparência das eleições deste ano. O ENE2 volta já, agora às 7h24. Começou hoje o pagamento de mais uma parcela dos precatórios do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Pernambucano. O governo do estado iniciou desde ontem o repasse da 5ª parcela do fundo, que soma mais de 55 milhões de reais. Mais de 55 mil profissionais da educação devem ser beneficiados, entre servidores ativos, aposentados e também herdeiros. Os valores são referentes a uma dívida da União com o Estado, relacionada ao período entre 1997 e 2006, e contemplam profissionais que atuaram na rede estadual de ensino nessa época. O pagamento escalonado desses precatórios é feito desde 2022. No G1 Pernambuco, apontando a câmera do celular para o QR Code na tela, você fica sabendo quem tem direito a receber esses valores e como fazer. E tem outra notícia em destaque no G1. Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, já podem renegociar os débitos. A renegociação faz parte do programa Desenrola FIES, lançado pelo governo federal e permite descontos de até 99% sobre o valor da dívida, dependendo da situação do aluno. Podem participar pessoas com contratos firmados até 2017 que estejam em fase de pagamento e com parcelas em atraso. A negociação deve ser feita diretamente pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil até o dia 31 de dezembro. Entre as opções estão pagamento à vista com redução de encargos ou parcelamento em até 150 vezes. Para estudantes inscritos no CadÚnico e em situação de vulnerabilidade social, os descontos podem ser ainda maiores. Políticos, magistrados e profissionais da área de direito eleitoral participam de um congresso sobre o uso das tecnologias nas eleições. As palestras discutem especialmente a influência da inteligência artificial nas campanhas políticas. A discussão sobre a integridade das eleições deste ano aconteceu no auditório do Recife Expo Center, no bairro de São José. A inteligência artificial ganha cada vez mais espaços nas redes sociais e nas campanhas. O debate sobre os limites, os riscos e as possibilidades dessa tecnologia passa a ser tratado como um dos grandes desafios das eleições. Os candidatos, os partidos, eles podem fazer uso de inteligência artificial desde que obedeçam às regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que eles não podem fazer é usar a inteligência artificial para disseminar notícias falsas, para fazer propagandas ofensivas pagando por isso. A Lei 9.504, ela só permite o impulsionamento pago, seja com robôs, sejam com seres humanos,
se for para falar bem do próprio candidato e não para agredir candidatos opositores. O primeiro congresso do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco acontece em conjunto com o terceiro Congresso Integrado de Direito Eleitoral. Outros debates abordam o combate à desinformação, a liberdade de expressão e o papel da justiça eleitoral. Um dos principais objetivos do Congresso é preparar profissionais e instituições para os impactos das novas ferramentas digitais no processo eleitoral. Vai enriquecer minha atuação profissional, como todas as vezes ocorre, mas principalmente eu acho que essa questão das inovações é o que pesa bastante. Como o direito eleitoral ele é muito cíclico, todas as eleições a gente tem novas resoluções, então assim, a atualização ela é extremamente importante para garantir que a atuação da gente seja pautada na legislação e, sobretudo, no compromisso com os nossos clientes. O Congresso termina amanhã, com palestras sobre tecnologia, democracia e segurança da informação. Nós estamos exatamente preocupados com o uso dos sistemas eletrônicos, né, e que produzem, inclusive, através da inteligência artificial. É um congresso que reúne todos esses temas que são importantíssimos e vitais para se realizar uma eleição tranquila, absolutamente transparente. E por esse motivo o TRE reúne todas essas personalidades para discutir a matéria. O assunto agora é uma urgência para todos nós. No tempo em que as mudanças climáticas deixaram de ser uma preocupação para o futuro e se consolidaram como um risco presente, garantir as florestas de pé nunca foi tão necessário, ainda mais em territórios que já sofrem com a eliminação de áreas verdes. Um exemplo está aqui onde nós vivemos, a Mata Atlântica. Presente em 17 estados, ela é, de todos os biomas do planeta, o segundo mais ameaçado de extinção. Mas mesmo em um cenário de destruição, nasce a esperança de dias melhores. Em um ano, o desmatamento na Mata Atlântica diminuiu 28%. Os dados são do sistema de alertas da Fundação SOS Mata Atlântica. Em 2024, o bioma perdeu 53 mil hectares. Em 2025, a destruição caiu para 38 mil. A menor em 4 anos. Entre as chamadas florestas maduras, que são áreas maiores, os pesquisadores encontraram uma redução ainda maior, de 40%, de 14 mil hectares perdidos para 8 mil em um ano. 2025 foi o primeiro em 40 anos de medição que registrou destruição florestal menor que 10 mil hectares. Para o diretor executivo da Fundação SOS Mata Atlântica, os números são resultado de um conjunto de medidas. A restrição do crédito para o desmatamento ilegal, para proprietários de terra que fizeram desmatamento ilegal. Uma outra é o uso de embargos, embargar áreas com desmatamento ilegal e o uso de imagens de satélite com embargos remotos, que aumenta muito o alcance desse instrumento, e também o fortalecimento da fiscalização, da punição aos desmatadores. Manter as florestas em pé contribui para a regulação do clima e para garantir estoque de água nos lençóis freáticos, entre outros muitos benefícios. A meta é zerar o desmatamento na Mata Atlântica até 2030. No Recife, o Parque Estadual Dois Irmãos é uma reserva de Mata Atlântica para todos. Aqui a 50 metros a gente tem a cidade e quando você entra aqui e vê essa diversidade, você fala, gente, que riqueza, né? Então a gente faz com que essa natureza não seja só o bem-estar ou a casa dos animais, mas também a nossa casa. E ainda falando em natureza, olha só a notícia que a gente postou hoje no nosso Instagram, o @ne2.globo. Um carcará caiu dentro de uma casa em Caruaru, no Agreste, hoje de manhã. As imagens registradas por Samuel Alves mostram a ave em cima de um triciclo de bebê. O carcará ainda tenta voar e sair do imóvel, mas não consegue e volta a cair. É possível ouvir os moradores reagindo assustados. O carcará é uma ave de rapina comum aqui no Nordeste e conhecida pela habilidade de caça. A Secretaria de Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Caruaru fez o resgate do carcará e todos passam bem. Descansou.
O Museu do Estado inaugura esta noite uma exposição que resgata a história da renda renascença aqui em Pernambuco. Diogo Franco mostra ao vivo pra gente. Boa noite, Diogo. Oi, Gustavo. Eu falo ao vivo aqui do Museu do Estado de Pernambuco. É o seguinte, a gente encontra aqui a história da renda renascença de 10 anos, ou melhor, mais de 10 anos de estudo de Lenice Queiroga. Bem-vinda ao NE2. Boa noite. O que é que você quer retratar aqui nessa exposição? A exposição, eu pensei ela enquanto um encontro da arte e da educação patrimonial, para as pessoas virem conhecer tanta técnica, a história, os mestres e a realidade dos rendeiros de Pernambuco. Pois é, eu encontro aqui nessas fotos artistas que produzem as próprias peças aqui e acabam vestindo também, como essa senhora aqui. Foi uma direção minha, que eu ao invés de colocar modelos, né, eu quis que eles pousassem, independente de idade, nessa senhora mesmo, ela tem uma idade, 80 e poucos anos, Dona Maria, mas ela está bela, pousando, usando renda renascença. Pois é. Além dos quadros, a gente encontra também riscos, moldes, tem até a história da renda renascença, começa lá na Itália, mas a senhora quer trazer aqui outras situações também. Enquanto os pesquisadores apontam a Itália e a luta da patente pela França, eu aponto, na minha pesquisa, para o Oriente Médio, especialmente uma civilização que está muito na mídia, e eu não vou dizer qual é, para vocês virem descobrir que civilização é essa. Então faz o convite para quem está em casa para conhecer a exposição. Estou convidando vocês, né, para virem à exposição Lagarta Estilier Agreste em linhas e lacês, e tem múltiplas linguagens, tem filmes, fotografias, muitas. Muito obrigado, Lenice. Convite feito, é de graça aqui no Museu do Estado, no bairro das Graças. Gustavo. Convite feito e convite aceito, Diogo. Obrigado. Boa noite para você. Nós ficamos por aqui. Para você também, uma ótima noite e até amanhã.